Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Morfologia e Fisiologia das Células. Essa aula é direcionada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês compreendam um conteúdo muito básico, um conteúdo que vai trazer basicamente só algumas estruturas e a função que essas estruturas possuem, ok? Então vamos lá. Bem, para iniciar, nós precisamos entender o que é a célula. As células, elas são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Elas podem ser classificadas de duas maneiras, como procariontes, que não possuem um núcleo, né? E as eucariontes, que possuem um núcleo verdadeiro. O termo carion vem do grego miolo, que significa o núcleo. Bem, as procariontes. Existe a ausência de núcleo nas células, o DNA não é envolvido por um envelope membranoso e não se associa às proteínas para formar cromossomos. Um exemplo é as bactérias, né? A célula bacteriana. Nós podemos ver aqui um exemplo de Escherichia coli, né? Aqui, DNA, citoplasma, membrana e flagelos. Aqui uma célula bacteriana com as suas estruturas, certo? Dentro o citoplasma, o nucleoide, né? Onde possui aqui o DNA espalhado, a cápsula, a parede celular, membrana citoplasmática, os ribossomos aqui e as fibras, né? Que vão ajudar na locomoção juntamente com o flagelo. E as células eucariontes. O que é a célula eucarionte? O DNA é encontrado nos cromossomos associados às proteínas. Eles estão dentro de um núcleo, né, delimitado por membrana e é denominada por duas membranas envelope nuclear. As células eucarióticas, elas são divididas em diferentes compartimentos. Elas realizam diversas funções. Aqui um exemplo na figura A, uma célula vegetal, e um exemplo na figura B, uma célula animal. Aqui está a representação de uma célula vegetal, certo? Aqui está o núcleo, o aparelho de Golgi, a mitocôndria. Mais para frente nós vamos ver para que todas essas partes servem, né? O peroxissomo, o citoplasma, que é onde todas essas estruturas ficam, né? É uma gosminha que vai segurar todas essas funções. A parede celular, membrana plasmática, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, cloroplasto e vacúolo. Célula animal, as representações são quase praticamente iguais, né? Então, vamos lá. Estrutura das células eucarióticas. Elas são basicamente formadas por três partes, que é a membrana plasmática, né, que é a capa que envolve toda a célula, o citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, né, que é o que eu falei para vocês, e o núcleo, que é onde se controla toda a atividade celular. Bem, a membrana plasmática, ela envolve a célula e define todos os seus limites. Ela mantém as diferenças essenciais entre o citossol e o meio extracelular. Dentro da célula, mantém as energias diferenças, características entre o conteúdo e cada organela do citosol. Função da membrana plasmática. Ela medeia o transporte de substâncias para o interior e para fora do protoplastos. Ela traduz sinais de hormônios do ambiente envolvido no controle no crescimento celular e na diferenciação, certo? Aqui o transporte de substâncias, né? Algumas substâncias representadas aqui. Ela é responsável pelo transporte das substâncias através da membrana plasmática. Citoplasma. O citoplasma é o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear em seres eucariontes. Enquanto nossos procarióticos correspondem à totalidade da área intracelular, o citoplasma é preenchido por substâncias semifluídas denominada hiaploplasto, e nesse fluido estão suspensas as organelas celulares. Aqui, fica entre a membrana e o núcleo, certo? Toda essa estrutura aqui, ela é preenchida por hiaplasmo e
é onde se encontram dispersos os organoides, organelas citoplasmáticas, que é mitocôndria e todos aqueles outros que nós citamos no início, e que garante o bom funcionamento da célula. Aqui está toda a estrutura, certo? Como nós já havíamos visto anteriormente. Mitocôndria, citoesqueleto, núcleo, representado aqui no meio, né? Núcleo e nucleoide, os cromossomos, perissomos e outras organelas. Vamos lá. O núcleo é a estrutura que abriga os genes e o material genético que codifica a síntese de proteínas e programa a atividade celular, né? Então, tá aqui o núcleo. A descrição componente núcleo depende da fase do seu ciclo. No nosso estudo, nós vamos ver que ele é interfásico. O núcleo interfásico ele é composto por carioteca, cariolinfa, cromatina e nucleolos. Aqui, ó, bem representado aqui nessa ilustração. As organelas de uma célula animal e as suas funções. Nós vamos saber para que serve cada uma daquelas organelas que eu falei lá no início. Elas são estruturas que são encontradas no interior da célula, né, do citoplasma, e elas realizam diversas atividades vitais. Vamos conferir mais para frente as suas funções, né, e os nomes dessas estruturas. O citoesqueleto são filamentos proteicos com microtubos responsáveis por dar forma à célula. Além disso, participa do transporte de substâncias, né, tá aqui, os citoesqueletos. Também responsável pelo transporte de substâncias. Os ribossomos, tá aqui, ficam entre aqui o retículo endoplasmático, certo? Os ribossomos, eles são formados a partir do RNA. Os ribossômicos são responsáveis pela produção de proteínas. Podem ser encontrados ou aderidos às paredes do retículo endoplasmático, rugosos ou livres. Retículo endoplasmático rugoso. Ele apresenta ribossomos ligados à sua membrana externa. Também é responsável pela síntese proteica, mas na maioria das proteínas será secretada. Aqui o rugoso, essa estrutura mais escura aqui. E o retículo endoplasmático liso, que é, dentre as diversas funções, destaca-se a síntese de lipídios, como fosfolipídios, óleos e esteroides, incluindo os hormônios sexuais estrogênio e testosterona. Está aqui também representado, mais claro aqui. Vamos lá. Complexo de Golgi. Essa estrutura aqui, ela se localiza próximo ao núcleo celular, né? É formada por sacos achatados e vesículas. É uma organela responsável pela secreção celular, ou seja, tudo aquilo que a célula absorve, ela vai ser secretada pelo complexo de Golgi. Os lisossomos, eu acho que eu tô aqui na frente aqui da estrutura, mas são originários do aparelho de Golgi, né? Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Essas organelas são responsáveis pela digestão intracelular, né? E a sua reprodução excessiva pode destruir uma célula por autodigestão, ou seja, se elas começarem a produzir excessivamente, ela pode destruir uma célula, porque ela digeriu tudo aquilo que tinha que digerir e aquilo que não tinha, né? Vamos lá, mitocôndrias. Elas são encontradas em quase todas as células eucarióticas, incluindo animais, plantas, fungos e a maioria dos protistas. Assim como os cloroplastos, essa organela possui material genético próprio. A função das mitocôndrias é produzir energia, ATP, a partir do processo metabólico. Está aqui mitocôndria representada na ilustração. Peroxissomos. Essas organelas são bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas, né? Além das enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, elas possuem grande quantidade de enzima denominada catalase. Está aqui, peroxissomos, essa estrutura aqui representada na imagem. Centríolos. Os centríolos não são envolvidos por membranas, eles atuam no processo de divisão celular e também estão ligados à organização do citoesqueleto e aos movimentos dos flagelos e cílios, né, que são aqueles pelinhos que ficam aqui do lado externo que ajudam na locomoção, né?
Vamos conhecer mais um pouco. Através dessa aula, a gente quer que vocês entendam sobre aquilo que está sendo representado. A gente entende que nós estamos passando por um momento de pandemia, no qual a gente não pode ter uma aula presencial, mas hoje, com a tecnologia, a gente consegue desenvolver e ter acesso a materiais excelentes. Então, nós vamos aprender aqui agora a instalar um aplicativo muito simples, muito básico, para que você possa ter acesso ao conteúdo na sua casa ou aonde você estiver. E depois de você ter acesso a esse aplicativo, é o intuito da aula é que você, ao final, possa representar um papel, faça o desenho, né, de uma estrutura celular. Você vai escolher a que você quiser, uma célula animal, vegetal ou bacteriana. Desenhe essa estrutura para que você possa aprender e memorizar sobre o assunto, certo? Você vai pegar o seu celular, entrar na loja da Play Store ou App Store, dependendo da marca do seu celular, e vai instalar o seguinte aplicativo. Ele chama-se Células, tá representado aqui. Esse é o ícone dele. É um aplicativo simples, é um aplicativo que não é pesado, pequeno, certo? Você vai abrir o aplicativo, né? E vai ter esse ícone central do conteúdo aqui, ó, Células. Eu vou abrir aqui o meu para que vocês possam entender, certo? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas vamos lá. Vai aparecer essa página aqui, certo? E aí você vai clicar aqui, ó, no centro do aplicativo. E vai surgir essa página inicial aqui, como está representado aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da luz. Vou tirar aqui um pouquinho a luz, certo? Mas você vai conseguir ver essa primeira página aqui que nós estamos vendo. Vai falar sobre a unidade celular, tipos de célula. É só você clicar no ícone que ela vai trazer toda a informação que você precisa, né? Você vai poder movimentar e ver a estrutura da célula através de 3D, conseguir olhar todos os ângulos dela, certo? Vai ter tudo falando sobre o assunto que nós abordamos aqui, unidade celular, tipos de célula, os representantes dessas células, as estruturas da célula. Então é uma coisa bem bacana. E como eu tinha falado, vamos praticar, né? Vamos confeccionar. A ideia é que vocês confeccionem modelos visuais, deve usar palavras e imagens que foram adquiridas no aplicativo, certo? E desenhar numa folha de caderno, numa folha qualquer, o tipo de célula existente. Não precisa ser todas, pode ser só uma, né? Pode ser ela animal, vegetal ou bacteriana, você vai escolher. E depois que vocês terminarem o desenho, vocês tirem uma foto e enviem, né, para o professor. O intuito dessa atividade é que esse processo traga benefício para as conexões de vocês, aumentar a memória, facilitar na recuperação futura da informação no cérebro, porque quando você pratica, né, quando você desenha, quando você escreve, a sua memória tem uma facilidade maior de gravar essa imagem, certo? Algumas pessoas têm memória fotográfica, o que é muito bom. E as pessoas que não têm podem buscar aí futuramente, pensar, nossa, eu estudei sobre isso na minha aula de biologia lá atrás, certo? Então é isso aí. Está aqui todas as referências, né, do conteúdo que foi ministrado. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigada, até a próxima.